segunda-feira, destacando a partir de agora o Cruzeiro. Emerson Pansieri conosco. Pansieri, o Cruzeiro quente no mercado, atualiza pra gente, dá uma repassada a partir de agora. Boa noite, um abraço, Pansi. Boa noite pra você, Álvaro Damião, meu grande amigo Damião. Olha só, deixa eu trazer a informação da equipe do Cruzeiro, porque segue no mercado à procura de reforços, e o time que quer zagueiro, quer atacante, quer lateral pela direita, pode buscar também jogador para meio campo. Contratou o Christian, né, que é um jogador que faz várias funções no meio campo. Ele que já esteve na Toca da Raposa, atleta que está vindo do Atlético Paranaense, e o Cruzeiro até venceu uma concorrência com o Palmeiras para contratar o Christian, jogador que o Alexandre Matos conhece bastante. Mas 2 nomes foram oferecidos ao Cruzeiro. Um é o zagueiro Arboleda, o outro o atacante Luciano. Os 2 jogadores foram oferecidos ao Cruzeiro, são atletas do São Paulo. No caso até do Arboleda, perdeu bastante espaço, né, com o Zubeldia nessa reta final de ano, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. O Arboleda tem contrato com o São Paulo até 2027 e o Luciano até 2026. Consultei uma fonte que me disse assim: Pansieri, são nomes interessantes, mas são nomes caros, né? Fogem um pouco aí da linha do que o Cruzeiro vai trabalhar. Então o Cruzeiro vai contratar para essa posição? Vai, com certeza. O Cruzeiro está à procura de jogador para também ataque e também para defesa, para a zaga, inclusive. Mas não, esses 2 nomes, pelo menos, é o que temos de informação. O Cruzeiro que também está sendo sondado muito pelo Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo interessa a equipes do futebol brasileiro e a equipes também de fora do Brasil. O Cruzeiro sabe que tem esse interesse no jogador. E outro atleta que está sendo bastante visto, né, no mercado e procurado no mercado é o Marlon. Pelo menos 3 equipes querem o Marlon, 2 delas, uma o São Paulo, outra o Grêmio. É um atleta que é titular do Cruzeiro. O Cruzeiro sabe que tem o garoto Kaique, que é um potencial enorme. Vamos ver se o Cruzeiro vai negociar o jogador, mas que interessa especialmente também ao Grêmio. É um jogador que novamente é falado no sul do Brasil. Deixa eu trazer um recado para você que acompanha a Itatiaia da HS Autopeças. A HS Autopeças de Betim está na Avenida Tapajós, 1661, no bairro Laranjeiras, o maior estoque de peças da região. Passa na HS, porque lá você encontra todas as peças que o seu carro precisa. A HS tem 35 anos e é referência no Glória, no Céu Azul, no Veneza e também no Lindéia. Peça é coisa séria, peça é na HS Autopeças. Movimentações deste Cruzeiro pensando na temporada 2025, Damião. Em cima dessas movimentações, eu pergunto pra você, do Panzi, você liberaria o Marlon? Depende, né, Álvaro? Depende do que o Cruzeiro planeja. São Paulo e Grêmio quer. Se o Cruzeiro tem em mente ir ao mercado e contratar um lateral esquerdo, já sabendo de uma possível saída do Marlon, não vejo problema. Não existe jogador inegociável. A lateral esquerda do Cruzeiro não foi o problema na temporada, né? A direita foi. Você tinha o William muito bem, um dos mais regulares do futebol brasileiro na posição, mas não tinha um reserva. Na esquerda, quando o Marlon tinha uma queda de rendimento, vinha o Kaique e vice-versa. Se sai o Marlon, o Kaique já é um cara que dá conta do recado, mas você não pode contar só com o garoto. Então imagino, numa possível saída do Marlon, repito, não existe jogador inegociável, o Cruzeiro vai ao mercado contratar um lateral experiente, quem sabe até para ser titular e continuar com o Kaique nessa troca, nesse revezamento com quem chegasse. O Cruzeiro tem que ver, é claro que ele tem que montar um elenco ainda mais agressivo na próxima temporada, mas não pode ficar liberando o jogador sem ter no mercado quem vá buscar. É aquilo que a gente acabou de falar do Atlético aqui, do Everson. Você vai liberar o goleiro e depois vai ficar procurando por um goleiro? E vai gastar quanto? E vai gastar quanto para achar um goleiro? É isso. Né? Você vai liberar o Marlon, tá? E vou achar. Quem é que vai entrar no lugar dele? Quanto custa um bom lateral esquerdo? Aonde você vai achar um? Final da temporada agora. Final da temporada tava um monte ruim. Agora, se você já mapeou, se você já tem alguma conversa engatilhada, é outra história. Aí é planejamento. Aí você fica até na sua, caladinho, e fala que assim, deixa vender, o pessoal vai achar que a gente vamos é doido. Negociar. Só que já tô fechado com esse aqui, ó. Isso. Que é melhor, tal. Que é o ideal, né? Que é o planejamento. Você já tá vislumbrando uma possível saída, você já foi ao mercado, você já negociou. O futebol tem muito disso, mas fato é que das 2 laterais, a que menos deu problema foi a esquerda. Você não pode arriscar, sabe? É muito difícil fazer um negócio desse. Se fosse fácil, primeiro todo mundo faria. Achar jogador, fosse fácil, todo mundo faria. Não é, cara. É muito difícil fazer um movimento desse sem ninguém ficar sabendo, por quê? Porque se o cara é bom mesmo, igual você tá falando, para você poder trazê-lo para o lugar do Marlon, por exemplo,
Já tem um monte de gente olhando aí. Aliás, né, Álvaro? Ou é só você? Depois de muitas décadas, o futebol brasileiro está passando por uma crise de lateral. A gente teve laterais espetaculares, laterais que foram os melhores do mundo. Roberto Carlos e companhia. Roberto Carlos, Marcelo, enfim, são nomes espetaculares na história e que de uns anos pra cá não tá fácil, não. Olha só, deixa eu falar de um assunto muito importante para você. Tem plano funerário que a pessoa paga mensalmente na hora de usar, percebe que pagou apenas por uma parte dos serviços e fica sem o jazigo ou a cremação. Agora isso vai mudar, sabe por quê? No Monte Santo Cemitério Parque, você paga seu plano a partir de R$ 39,90 por mês e tem todo o acolhimento e dignidade, além da garantia de um jazigo exclusivo. Ligue 0800 289 8888 ou acesse montesanto.com.br. E sobre vinda de jogadores, a situação envolvendo o Dudu Pansieri, por exemplo, essa novela acabou ou não? Tem chance sim do Dudu chegar ao Cruzeiro. Teve todo aquele imbróglio na época, o Cruzeiro anunciou o jogador, ele não foi contratado, depois o Cruzeiro falou que não queria mais, não queria ver o Dudu nem pintado de ouro, mas no futebol as coisas acontecem. E sobre o Dudu, esse desligamento, essa saída dele do Palmeiras, melhor dizendo, né, deixando o clube paulista, poucas oportunidades com o técnico Abel Ferreira, e se adequa ao que o Cruzeiro quer para o ano que vem. Se vai ser jogador do Cruzeiro, algumas questões precisam ser resolvidas, mas é um nome que está realmente no radar do Cruzeiro para a próxima temporada. Tem uma história no Clube Celeste, né? Foi cria da Toca da Raposa, saiu jovem do Cruzeiro para o futebol europeu e agora pode ter esse retorno à equipe do técnico Fernando Diniz. Fernando Diniz que, obviamente, está agora participando dessas negociações, está participando dessa escolha de nome, observa também o mercado, tem experiência. Vamos ver como é que o Cruzeiro vai fazer também para o ataque. O Dudu é mais lado, né? Mas para aquele que pode centralizar o jogo, o Gabigol é um nome que interessa de verdade. Tem aí o próprio Gabigol falando que outras equipes desejam ter o Gabigol no elenco, né? O Bahia, ele citou, o Corinthians também deixou entender também que o Cruzeiro quer contar com ele. O Cruzeiro vai contratar atacante. O Pedro Lourenço já disse que vai contratar atacante, viu que para a próxima temporada precisa ter um elenco com opções ofensivas. O Cruzeiro terminou o ano com o garoto Tevez, inclusive em alta, marcou gol contra o Juventude, mas ainda é um garoto, não pode queimar etapas, e por isso então o Cruzeiro vai trazer jogadores para o setor ofensivo, pensando na próxima temporada, Damião. Tá certo, obrigado, Pansieri. 8h com mais 42 minutos, é um bom jogador. Não sei se vale o que estão falando que o Dudu ganharia e o tempo de contrato que estão falando que ele teria. Não, aquele valor que o Cruzeiro ofereceu lá atrás, esse aí já passou. O cavalo passou arriado e o Dudu não montou. Era tanto dinheiro, era 2 milhões, né? E o Dudu não montou no cavalo que passou arriado. Agora quem eram 3 anos de contrato, né? Não, era um contrato espetacular pro Dudu e ele roeu a corda. Agora quem tem o poder da negociação é o Cruzeiro. Porque no Palmeiras o Dudu já não tem mais aquele ambiente de ídolo que ele tinha. Ele sabe que não vai ter mais. Então o Cruzeiro agora pode barganhar, diminuir bastante essa proposta, talvez até o tempo de contrato, que ainda assim vai ser bom pro Dudu, porque ele vai jogar num clube que ele conhece muito bem, que o torcedor já gostou mais, né? Depois do que ele fez nesse ano... Tá meio dividido, não tá? Tá bastante dividido. Acho que até para mais de pessoas, de cruzeirenses que... De rejeição do que de torcedor que quer. Eu também tô pra falar isso, porque... Você tem quanto tempo de janela no futebol? Só de Itatiaia é 30 anos. Um gol no clássico, você sabe que muda, né? Muda tudo, você é doido? Então tá nos pés do jogador. Mas aí que tá. Há quanto tempo não faz um gol no clássico? Tem um tempo. Né? No Palmeiras não era titular. Não era titular só por vaidade? Não, depois da lesão ele não jogou mais. É isso que tem que ser analisado, e aí quem tem que analisar isso é quem ganha bem pra isso. Aquilo que foi oferecido não vale. Não vale. Aí vai oferecer a metade. O Cruzeiro tem que analisar qual que será o custo-benefício no caso do Dudu. Porque ele, agora na reta final dele no Palmeiras, ele não era titular por vaidade, não. Não era titular porque o técnico do Palmeiras achou que não dava mais, né? E até por isso tá liberando. Porque senão não liberaria também, não. Quando eu perguntei quanto tempo de janela você tem, eu não te chamei de velho, não, tá?